O tema hoje da nossa fala é o poder da santidade e da oração. Eu saúdo a todos aí, que tivemos uma semana aí de correria, né? A semana é assim, né? Deus preparou este mundo dessa forma, nos presenteou, né, com um sábado deleitoso e santo dia, né? Nas lutas diárias, no corre-corre, a semana, ela passa tão rapidamente, parece que Deus realmente está abreviando nos dias, né? Ontem foi sábado, estava numa igreja, né, numa outra cidade pregando, e hoje estamos de novo aqui no sábado, né? E quão maravilhoso é chegarmos no sábado. E nessa luta, nessa correria, né, parece que tudo vai passando muito rapidamente. Né? Nós vamos para a igreja, não é mesmo? E quando vamos para a igreja, nós esperamos uma programação cheia de unção, né? E saímos vazios. Quem já experimentou isso? Na semana inteira no corre-corre, ou da manhã é o dia de ir para a igreja. Vamos na expectativa de ter uma grandiosa programação. Esperamos um sermão poderoso na unção de Deus e saímos vazios, porque também fomos vazios. Sabe, meus queridos irmãos, nós vivemos, na grande maioria, um cristianismo superficial, uma religiosidade que é cheia de compromissos, regras, encontros sociais na igreja. Nós chamamos isso de cristãos de muletas, né? Uma religiosidade externa. E quando eu falo isso, eu estou me incluo, né, aqueles que muitas vezes se sentem assim também. Nós precisamos sentir que algo diferente aconteça em nós, sem sentir que um poder especial na vida aconteça. Né? E aí nós começamos a depender, né, de bons sermões, a depender de músicas especiais e cada vez mais ritmadas, não é mesmo? Que mexam um pouco com a nossa emoção dentro de uma mente que está vazia, dentro de uma mente que está triste e sem Deus. Uma mente que está cheia de tristeza deste mundo, das violências do cotidiano, das séries de TV, das redes sociais, das notificações contínuas nos aplicativos, né, dos nossos smartphones. Sabe, meus queridos irmãos, a mensagem de hoje vem falando de uma crise de identidade espiritual dentro de nós, dentro do ser humano, e nós precisamos resolver essa crise, se realmente nós queremos um dia ver o nosso Senhor e morar com Ele na eternidade. Nós precisamos fazer uma mudança radical na nossa rotina semanal e fazer da nossa vida uma experiência real com o Espírito Santo, pois é Ele, é o Espírito Santo quem revela Jesus Cristo a nós e é Jesus quem revela o Pai. E isso é muito mais do que ouvir bons sermões, não é mesmo? Isso é muito mais do que ir para a igreja, isso é muito mais do que ter cargos, isso é muito mais do que qualquer coisa que a nossa mente finita possa imaginar. Sabe, sem essa conexão com o Espírito Santo, nós perdemos o elo com o Criador. E nós vamos passar diariamente a nos assemelhar, sabe com quem? Com Satanás e com os anjos caídos. Ó, Senhor, tenha misericórdia disso, porque se nós perdemos a conexão com aquele que revela a Cristo, nós estaremos nos assemelhando com o inimigo das nossas almas. Sim, você e eu precisamos experimentar Deus em nossas vidas. Eu preciso experimentar Deus em minha vida e dizer, como na canção, no hino inicial, né, desta noite, só em ti, Senhor, a minha alma se fartará. Precisamos transformar essa canção em uma necessidade diária. Sabe, no dia em que nós experimentarmos Deus em nossas vidas, ninguém mais vai ficar precisando nos empurrar para ir à igreja, insistir para você fazer trabalho missionário, insistir para dar um estudo bíblico. Quando você experimentar Deus, você vai ficar cheio de Deus, você vai ser uma outra pessoa, e as pessoas vão olhar para você e para mim e vão ver Deus em nossas vidas. Ei, não pense que eu estou falando somente para você, eu estou falando para mim também, eu estou falando com vocês hoje, porque eu estou assim também, e preciso diariamente buscar de Deus. Eu estou falando que eu preciso diariamente. As coisas do cotidiano parecem nos esvaziar de Deus. As coisas seculares, é o trabalho, é a TV, são os nossos compromissos, né? Parece que vai nos esvaziando do Espírito Santo de Deus.
sabe? Mas o Espírito Santo de Deus não é uma coisa para ser contida, e uma vez contida, está contida para sempre. Ó, se fosse assim. Se fosse assim, ao recebermos o batismo lá, o Espírito Santo lá no batismo, estaríamos cheios do Espírito Santo até aquele grande dia, mas não é assim. Nós recebemos lá no batismo o Espírito Santo, somos selados por Deus, mas precisamos buscar continuadamente isso. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha, a gente está falando aqui de um presente contínuo, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Nós precisamos o tempo inteiro deixar-nos encher pelo Espírito Santo de Deus. Existe uma relação direta em busca da santidade e oração. Porque se nós queremos ser santos, como Deus é santo, nós precisamos buscar mecanismos para sair dessa vida religiosa superficial e experimentar Deus. Como Ele realmente quer que experimentemos e o conhecemos. Vocês lembram, e aqui eu estou vendo que tem pessoas mais ou menos da minha idade, vocês lembram do grande tema das pregações do pastor Alejandro Bulhon na década de 80 e 90, conhecer Jesus é tudo. Ora, eu só posso conhecer Jesus lendo a palavra, mas tendo a unção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela Jesus a mim. Sem o Espírito Santo, eu conheço um Jesus superficial, eu conheço um Jesus histórico, eu conheço um Jesus que, assim como os discípulos conheceram antes do Pentecostes, um Jesus homem que eles queriam que fosse rei terreno, mas nós precisamos conhecer o Espírito Santo, Jesus Cristo revelado pelo Espírito Santo. Então, conhecer Jesus é tudo após a revelação de Jesus a nós pelo Espírito, porque o Espírito Santo revela Jesus e Jesus revela o Pai. Assim, então, nós nos aproximamos com aquilo que a Trindade quer que sejamos. Quando Deus criou o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a Trindade estava envolvida ali, e ele quer recuperar essa imagem e semelhança da Trindade em nós. Sabe, isso é verdade. Para conhecermos Jesus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Cristo. Tem um texto bíblico que é muito poderoso, né, e que nós podemos continuar nossa reflexão, palavra por palavra. Abramos as nossas Bíblias em Hebreus 12, versículo 4. Com essa leitura inicial, eu faço um convite para mudarmos o rumo da nossa vida. Não podemos mais continuar com essa vida religiosa, fria, litúrgica, no automático. Nós precisamos ter uma coisa mais profunda com Deus. E o texto, no versículo 4, diz o seguinte, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Para estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos entrar numa luta contra o pecado, resistir o pecado, até o ponto de derramar o próprio sangue. Isso nós estamos falando de uma mortificação do eu através do Espírito Santo. O versículo 12 diz, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Precisamos de fortalecer essas mãos para o trabalho, essas mãos que estão fracas e esses joelhos vacilantes, né, que titubeiam, que não se ajoelham. Né? Precisamos de joelhos fortes, joelhos conduzidos pela palavra de Deus. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. E agora, o versículo que eu gostaria de destacar para a reflexão desta noite. Esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor, entendam? Esforcem-se para viver em paz. Ora, você vive em paz com o seu próximo, você vive em paz com o seu inimigo, você vive em paz com os irmãos da igreja que te atacam, você vive em paz com aqueles que te perseguem. Vivam, esforcem-se para viver em paz com
todos. E aqui ele não está dizendo para sermos seletivos. O Senhor diz para vivermos em paz com todos e para sermos santos, porque ninguém poderá ver o Senhor sem santidade. Veja, esta é uma condição para que eu veja o Senhor e para que você veja o Senhor. É necessário que eu seja santo. Sim, nós precisamos morrer para o pecado. A nossa mente ela é débil, ela é fraca, ela é cheia de distorções cognitivas, de pensamentos equivocados. Precisamos sempre do viés da confirmação e da validação das nossas práticas desviantes. Precisamos que quem valide o nosso pecado pela teologia da graça, que diga, olha, você caiu, mas você levantará de novo. Isso é verdade, mas nós não podemos transformar a graça em pressuposto para o pecado. Sabe, nós esquecemos que a palavra de Deus é forte, ela é a espada de dois gumes, que norteia, que fortalece. Queremos sim, nós queremos desenvolver o nosso próprio padrão, mas Deus deixou bem claro qual é o padrão dele. A Bíblia, em 1 Pedro 15, 1, versículo 15 e 16, né? Quem quiser acompanhar, pode abrir a Bíblia, diz o seguinte, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha, o padrão de Deus é o padrão alto, é o padrão da santidade, é o padrão da renúncia das concupiscências da carne, é o padrão do morrer a cada dia para os pecados acariciados e não ter nenhum pecado acariciado. Sede santos, porque eu sou santo. E qual é o padrão da vida cristã? O padrão da vida cristã é a santidade. E essa é a razão pela qual o povo de Deus está manco, está frio, está débil, não tem poder. É porque desprezamos o padrão que Deus estabeleceu para nós. O padrão da santidade de Deus é ser santo como Deus é santo. Sabe, quando nós olhamos para esse padrão e eu olho para mim mesmo, para as coisas que eu penso, e muitas vezes das coisas que eu faço, ou como, eu tenho medo, sabe por quê? Porque Deus não faria as coisas que eu faço, Deus não faria também as coisas que você tem feito, não é mesmo? Ora, sede santo como eu sou santo. O padrão de Deus é esse. Nós vimos que nós não somos, nós pecamos, nós caímos, e muitas vezes nós falamos, olha, eu não consigo chegar nesse padrão, e não consigo mesmo sozinhos. E é por isso que necessitamos de Deus, de estabelecer um relacionamento íntimo com Ele, porque Ele quer que sejamos santos, mas Ele também nos ensinou a como ser santo. Precisamos estar cheios do Espírito, para isso precisamos derramar o sangue, sacrificar os nossos desejos, para podermos falar e pregar a palavra de Deus. Ser testemunhas por experiências, e não por ouvir falar, como se ler um jornal, como se ler uma notícia fora e distante de nós. Precisamos nos impactar com a mensagem de Cristo, e com Cristo este crucificado, morto e ressurreto. Precisamos colocar as nossas imperfeições, as nossas iniquidades, sacrificá-las, crucificá-las na cruz, porque Cristo já morreu por nós. Sabe, sem a santidade nós não vamos ver o Senhor. Estamos aqui perdendo tempo, sabe, nessa sexta-feira à noite. Nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa que agradasse as concupiscências da carne. E não estar aqui apenas para cumprir um programa estabelecido aí pelo Ministério do Pôr do Sol, ou pela Igreja de Lausanne Paulista, ou de qualquer outra igreja, né, proposta aqui pela Divisão Sul-Americana. Uma série grande de programas, nós somos ricos nisso, não é mesmo? Nós temos sermonários, nós temos material gráfico, nós temos envolvimento do Ministério das Mulheres, nós temos o Ministério das Possibilidades, o Ministério, né, Pessoal e tantos outros. Sabe, mas fazer isso apenas não nos leva a nada, né? Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa no mundo se estivermos fazendo isso apenas por fazer. Sem santidade, sem a santidade, nós corremos o risco de, naquele grande dia, diante de Deus, falemos, Senhor, eu ia à igreja em todos os cultos, eu devolvia as minhas ofertas e dízimos, fazia isso e aquilo outro. Você vai colocar a sua ficha todinha perante Deus, sabe? E o Senhor vai dizer, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Sabe, nós precisamos entender que para vermos o Senhor, precisamos ter uma vida de santidade, uma vida transformada, porque nós esquecemos de seguir o que Ele nos ensinou, sede santos como eu sou santo.
em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor repete essa exigência aos seus filhos. Vamos ler Levíticos 11, 44. Abram suas Bíblias. O Senhor diz assim: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. E aqui ele estava falando sobre os animais puros e impuros. Ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Olha, quando nós pensamos no nosso estilo de vida, no nosso estilo alimentar, na forma como nós conduzimos a nossa vida enquanto adventistas, nós precisamos entender que nada, absolutamente nada que está no texto sagrado foi revogado. O Senhor diz de Gênesis a Apocalipse: sede santos, consagrem-se, porque eu sou o Senhor. Sabe, meus queridos, para a gente alcançar o padrão de santidade de Deus, nós precisamos fazer uma mudança radical em nossa vida. Sabe, os nossos valores estão errados. E Deus insiste sobre isso. Ele diz em vários lugares. Ele diz isso lá em Levítico 20, versículo 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. No versículo 8, ele diz, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Senhor, que vos santifica. Olha, além de dizer, sede santo, porque eu sou santo, agora ele fala, eu sou o Senhor que vos santifica. Veja, né, eu não consigo ser santo por mim mesmo. O Senhor não nos cobra nada que ele não nos possa dar. Ele enviou o Espírito Santo para nos santificar, e ele diz, eu sou o Senhor que vos santifica. Então peça o batismo do Espírito Santo, porque é ele que nos santifica, é o Deus Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou o Senhor que vos santifica. Ei, você prestou atenção? De onde que vem essa santidade? De que precisamos? Ele vem do próprio Deus. Eu sou o Senhor que vos santifica. Essa santidade requer decisão, sabe, irmãos, da nossa parte. Quando você e eu decidirmos tornar todas as coisas da nossa vida santa, e eu digo todas as coisas da nossa vida santa, eu não digo uma parte dela, eu não digo apenas um ritual, eu não digo apenas não trabalhar no sábado, eu não digo apenas não comer alimentos puros e impuros, eu estou dizendo tornar todas as coisas da nossa vida santa, nós começaremos a experimentar a Deus. Nós vamos começar a experimentar um poder que nunca imaginamos que podia estar disponível para nós, como nunca imaginávamos que podíamos experimentar. Vocês lembram lá do cenáculo? O que Jesus disse aos discípulos logo depois do grande comissionamento? Ele disse para ir e pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele disse antes, porém, ficai em Jerusalém até que do alto venha poder. Que do alto venha o poder que santifica. Quem dá poder é o Espírito Santo, sabe? Mas é evidente que Satanás sabe disso, e é por isso que os nossos sermões, durante décadas na Igreja Adventista, se não dizer século, mais de século, o irmão White falava isso no início do ministério dela, mas depois parece que isso entrou numa letargia e numa omissão, e não se falava mais do Espírito Santo, enquanto experimentação, quanto relacionamento com o Espírito Santo. E Satanás sabe muito bem disso, é por isso que ele tornou, né, os sermões sobre santidade, né, escassos, sumiram de nossos púlpitos, das nossas pregações, e não falamos de santidade, pois quando falamos da santidade, nós temos que sufocar o nosso ego. Sabe, essa geração é uma geração egoísta, o egoísmo predomina, é uma geração que busca o prazer imediato das coisas. É uma geração da busca desenfreada por dopamina, por anfetaminas e por todos os bloqueadores de recaptação de serotonina que amplia a sensação de prazer, para prolongar o nosso prazer corporal e bem-estar de felicidade terrena. É a geração do eu gosto, é a geração do eu acho, é a geração do eu preciso, do eu prefiro. Sabe, o eu nessa geração, o eu em nossa igreja, o eu no meio do povo de Deus está vindo acima de Deus. Ah, mas nós somos muito crentes, sabe? Clamamos Deus, Deus, oh Deus.
É quando a doença bate a porta. É quando a dificuldade financeira nos coloca numa situação de aporia, numa situação de sem saída, sabe? Onde nós não sabemos mais para onde correr e lembramos, oh, meu Deus, o Senhor é Jeová Jiré, venha ao meu socorro, sabe? Deus só entra em ação quando não temos mais recursos humanos, quando a medicina já desenganou, aí a gente quer Deus. Mas que uma vida seria diferente, não é mesmo? Se a gente buscasse Deus primeiro. Mas qual é o grande inimigo da santidade? É o mundo. A Bíblia diz isso lá em 1 João 2,15. Não que no mundo há. Se alguém ama o mundo está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai está nele. Sabe, parece que nós amamos mais o mundo, as coisas desse mundo, do que as coisas de Deus. O mundo que estamos inseridos nos capturou. E nós precisamos ser muito honestos para admitir isso, não é mesmo? Precisamos ser honestos em dizer que não conseguimos ficar sem internet, não conseguimos ficar sem os nossos smartphones, não conseguimos ficar sem a Netflix, sem as nossas comidas gourmetizadas, sem os nossos sushis, risotos, pizzas, McDonald's, etc. Deus tem muito mais a nos oferecer do que esses efêmeros e adoecedores prazeres. Mas a nossa mente está corrompida, a nossa mente está meio que anestesiada pelas coisas deste mundo. O mundo já está em nós e nós vestimos como o mundo, comemos como o mundo, nós escutamos as músicas que o mundo escuta, sabe? E não satisfeitos com as coisas do mundo, trazemos tudo isso para dentro das igrejas e para cima do altar. Ninguém quer largar a vida palaciana dessa terra, não é mesmo? Ninguém quer largar os prazeres dessa vida e viver as coisas do reino. As coisas do reino ainda estão longe, eles estão por vir. Amor agora é viver o aqui e agora. O mar de funas desse mundo, a mente cheia das coisas desse mundo. Sabe, você como crente quer ver os milagres da época de Jesus, não é mesmo? Você quer ver cegos vendo, você quer ver coxos, né, paralíticos levantando. Nós queremos isso, mas nós não temos coragem, nós não sentimos que podemos falar na autoridade do nome de Jesus. Sabe, esses milagres da época de Jesus não foram alegorias. Elas estão registradas na Bíblia para mostrar e Deus recebereis poder e farei coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Sabe, há um convite, saia da zona do conforto, se entregue completamente, deixe ele fazer a obra que prometeu. Eu sou o Senhor que vos santifico. Saia da sua zona de conforto, deixe Deus fazer o milagre da transformação, da restauração. Na meditação, filhos e filhas de Deus, tem uma definição de santidade que diz: santidade é a inteira entrega da nossa vontade a Deus. Essa é uma definição de santidade, é a inteira entrega da nossa vontade a Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus, é fazer a vontade do nosso Pai Celestial. E o próprio Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, não é mesmo? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe, nós oramos sobre isso, nós falamos sobre isso, mas nós não conseguimos viver isso. Quando chega o momento de fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade. É por isso que nós temos dificuldade em viver um processo de santificação. Nós precisamos crucificar o eu, matar toda essa bagagem de imundícies comportamentais que nos condicionaram e ser completamente modificado e nascido de novo. A oração, ela é um conduto para a santidade. Como cristãos, nós precisamos conhecer mais sobre o caráter de Deus, nos assemelharmos mais a Ele. É preciso buscar a santidade em oração. O Espírito de Profecia diz assim: estudai com oração, estudai com oração a palavra divina. Ela vos apresenta na lei de Deus e na vida de Cristo os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos estudar a palavra de Deus em oração. Pedir para que a palavra de Deus nos transforme, nos modifique, nos santifique. Que o Espírito Santo nos modifique. A promessa a nós hoje, tão certamente como foram para os primeiros discípulos, pertence à promessa do Espírito.
Deus dotará os homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia do Pentecostes ouviram a palavra da salvação. Nesta mesma hora, seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quanto deles necessitem e lhe pegarem na palavra. Testemunhos Seletos, né? 3, página 210. A promessa do Espírito Santo não é limitada e não foi limitada à igreja primitiva. A promessa do Espírito Santo não ficou contida lá no primeiro século, sabe? Não ficou detida para um povo ali. A promessa do Espírito foi estendida para todos. Cristo declarou que a divina influência do seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecostes até agora, o momento presente, o Confortador, o Espírito Santo, tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. Estar cheio do Espírito Santo é render inteiramente ao Senhor e ao serviço. Estar cheio do Espírito Santo não é poder para mim, é poder para a igreja, é poder para a pregação, é transbordante. Deus deseja refrigerar o seu povo mediante o dom do Espírito Santo, batizando-os novamente em seu amor. Não é necessário que haja na igreja falta do Espírito Santo. Depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos expectantes, crentes e entregues à oração, uma plenitude de poder que tocou todo o coração. Aqueles homens que conviveram com Jesus por 3 anos e meio, naquele dia, no Pentecostes, eles receberam poder do alto e entenderam completamente a palavra de Deus. Sabe, futuramente, a terra há de ser iluminada pela glória de Deus. Apocalipse 18 fala sobre isso, o derramamento da chuva serôdia, e a terra será iluminada pela glória de Deus. Sabe, mas somente aqueles que estão pedindo o Espírito Santo agora, quem está pedindo viver e querendo viver uma vida de santidade agora, receberá a plenitude do aguaceiro do Espírito Santo. Daqueles que se acham santificados pela verdade, resultará para o mundo uma influência divina, e aí o evangelho será pregado rapidamente, né? Em segundos, em dias, em tempos curtíssimos. Não existe janela 10:40, 20:40, não existe lugares fechados, porque quando o Espírito de Deus, né, chegar e a terra for iluminada, todo o povo vivo receberá a mensagem de Deus. Daqueles que se acham santificados pela verdade, resultará para o mundo uma influência divina, eu repito. A terra será circundada por uma atmosfera de graça. O Espírito Santo tem de operar no coração humano, tornando as coisas de Deus. O Espírito Santo toca as coisas de Deus e revela aos homens com poder, revela aos homens com transformação, revela ao homem, né, com transformação de vida, com restauração, com mudança, aonde o mundo não existe mais em mim, aonde eu tenho nojo das coisas do mundo, onde eu passo a ter nojo das concupiscências da carne, aonde o sangue foi derramado, o sangue do sacrifício daquilo que para mim antes era difícil e agora se torna fácil, porque o Espírito Santo capacita a mim e a você a largar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta da santidade que Ele nos prometeu. Sede santos, porque eu sou santo, mas eu sou o Deus que vos santifica. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo para mudar. Não é possível termos o Espírito Santo e vivermos no pecado. Para isto, né, o Espírito Santo é fogo consumidor. Nós precisamos fogo purificador do Espírito Santo para queimar as concupiscências da nossa carne e nos santificar diariamente na presença de Deus. Somos justificados, meus queridos irmãos, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas o processo de santificação é um processo que deve ser contínuo, acelerado, porque de glória em glória a gente vai largando as coisas deste mundo e precisamos largar já. Quem quer largar todas as coisas deste mundo que te prende ainda hoje, levanta a mão, porque eu não quero mais viver nada das coisas deste mundo. Eu não quero tomar nojo das coisas deste mundo, ter nojo do pecado,
pecado, ter nojo daquilo que afasta de Deus, daquilo que me afasta do Senhor, porque eu preciso ser santo, não apenas como um povo separado, mas santo enquanto caráter, enquanto mente, enquanto espelhamento do comportamento de Cristo, porque os frutos do Espírito Santo me faz a mim e a você nos assemelhar a Cristo. Que nessa noite, né, nós tenhamos tomado uma decisão de, nessa autorreflexão, tirarmos os nossos viés de confirmação para o mal, para o pecado, aonde nós falamos para nós mesmos, o Senhor, né, a graça dele me livrará. Sim, a graça do Senhor te alcança, mas você precisa fazer o esforço, você precisa largar o seu pecado, você precisa deixar as coisas que afastam de Deus, né, e pedir capacitação do alto para que você não caia, e não apenas perdão continuamente pelos pecados que você comete conscientemente. Que Deus nos ajude a prosseguir na carreira, na nossa jornada da cristã, buscando o poder de Deus, buscando santidade, experimentando Deus, falando na autoridade do nome de Jesus, para quando, diante de qualquer situação neste mundo, sejamos testemunhas, não de ouvir, mas testemunha de experimentar Deus em nós, testemunhas de impormos as mãos sobre os doentes e eles serem curados, testemunhas de mandar demônios sair e eles baterem em retirada, testemunhas para falar e converter 3.000, 5.000, 100.000 pessoas, porque o Senhor deu essa autoridade aos seus filhos, e esse é o nosso grande comissionamento. E nós temos uma mensagem a dar ao mundo, as mensagens angélicas, e nós não podemos esquecer disso. Nós somos, né, criados, somos igreja, né, profética, nascemos com missão e precisamos de ir para essa missão cheios do Espírito Santo para anunciar que o Senhor em breve voltará. Essa é a mensagem desta noite. Que Deus nos abençoe, e eu vou orar novamente, né, para todos nós. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano. O Senhor nos criou e nós somos homens caídos. O pecado entrou aqui neste mundo e nos faz pensar como almas caídas, mas o Senhor resgatou-nos na cruz do Calvário. O Senhor nos ensinou que para vermos o Senhor nós precisamos nos santificar, mas nós não conseguimos fazer isso sozinhos, Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso, ó Jesus, o Senhor é o nosso batizador, porque João disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá outra após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, ó Jesus, o nosso Deus, o Senhor é santo e o Senhor nos santifica, porque o Senhor vindicou ao Pai o Espírito Santo para estar morando em nós. Batiza no Senhor com o Espírito Santo, para que possamos falar na autoridade do Teu nome e para que possamos ser dignos de ser chamados de cristãos neste mundo em tempos finais. Abençoa a Tua igreja, abençoa a igreja de Lausanne Paulista. Cura, Senhor, os enfermos dessa comunidade, enfermos físicos, enfermos emocionais, enfermos da alma. Ó, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos as famílias dessa igreja. Entregamos em Tuas mãos o ministério do Pôr do Sol, que alcance não somente os membros dessa igreja, mas a comunidade do entorno e todos aqueles que querem ouvir a Tua palavra. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito Santo e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.